A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões, aos estudos acerca desses conceitos tão importantes para todos nós que vivenciamos a prática do bem usando essa ferramenta bendita que é a mediunidade, e com Jesus estabelecemos o propósito digno, coerente, das diretrizes que estabelecemos como programação espiritual em recuperação das nossas enfermidades morais, espirituais, ajustando-nos no equilíbrio emocional, na possibilidade do aprendizado e servindo sempre para aprendermos a amar, para aprendermos a doar de nós mesmos parcelas de instrumentalidade favorável na qualificação do bem com Jesus. Você que está acompanhando conosco já sabe que estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando o processo obsessivo e hoje vamos estudar o item 3 desse tema, que trata da obsessão e da mediunidade. O médium ostensivo ou de efeitos patentes, ou seja, são sinônimos, a condição da faculdade mediúnica se apresentar de forma muito clara, de forma muito expressiva, quando no exercício de sua faculdade encontra na obsessão um dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual e à prática mediúnica. Então é sempre bom lembrarmos essa diferença. A mediunidade com Jesus estabelece um concurso de assistência com o nosso anjo guardião, que vai estabelecer o concurso do trabalho para exercermos a prática, a experiência, o exercício da mediunidade no momento adequado da reunião mediúnica. E não teremos as expansões, não teremos as condições de constrangimento ou de apresentação da faculdade fora desse contexto, fora desse horário. Ao passo que, não fazendo a opção de estabelecermos o concurso do trabalho do bem, tendo a oportunidade desse uso com Jesus no nosso núcleo religioso, então passa-se a apresentar essa condição de constrangimento, de transtorno, de tortura, por não estarmos exercendo a faculdade. É aí que ela se torna uma obsessão. Allan Kardec afirma que todo esforço deve ser envidado para evitar e debelar esse mal. Ele afirma: a obsessão, como dissemos, é uma dos maiores escolhos da mediunidade. Escolho, meu caro ouvinte, significa obstáculo ou perigo. E ele continua: e também um dos mais frequentes. Ou seja, é muito comum essa enfermidade acontecer com o médium, principalmente aquele que não estuda, que não associa o trabalho mediúnico com uma atividade de perspectiva do voluntário social, aquele que não se projeta no trabalho do passe, não está disposto a realizar uma divulgação da doutrina espírita, então não vive, não vivencia, não faz uma adesão sincera de coração ao propósito, então fica sujeito à obsessão. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empregue para combatê-la.
visto que, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à excelência e à veracidade das comunicações. Então, o médium sofrerá muito no trato das comunicações, não terá controle, não terá oportunidade do trabalho de forma efetiva, de forma serena, equilibrada, com a recuperação dos seus sentidos. Sim, porque a transmissão de uma comunicação sempre traz as sensações do comunicante, mas que não nos pertence. E com essa consciência, com esse equilíbrio, com a assistência do anjo guardião e da equipe de trabalhadores do mundo espiritual, essas sensações são diluídas, elas não permanecem conosco. Mas, se não se estabelecem de forma coerente, então torna-se um grande obstáculo. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento, e não podendo este ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium prestigiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que apareça simplesmente duvidoso. Podemos encontrar esse trecho assinalado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 23, item 242. Porque é exatamente assim, meu caro ouvinte, é através da comunicação, através de um médium que se encontra obsidiado, que surgirão propostas, às vezes totalmente incompatíveis com o processo natural do acolhimento, da assistência, do atendimento aos sofredores, da oportunidade do diálogo com os espíritos mais endurecidos, e vão estabelecer propostas em que vão com o objetivo de acabar com a reunião, porque os incomoda bastante. Mas, meu caro ouvinte, quais são as características pelas quais se pode reconhecer a obsessão ocorrida com o médium? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O codificador enumera no item 243 de O Livro dos Médiuns 9 características pelas quais se pode reconhecer a obsessão que acontece com o médium, as quais merecem ser lidas com atenção. Primeira, persistência de um espírito em se comunicar, ou seja, o mesmo espírito desejando apresentar insistentemente, com várias tentativas, e o médium reconhece que é o mesmo espírito que está querendo se comunicar o tempo todo, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Esse é o caso do médium fascinado, que vai precisar da ajuda da equipe na hora da avaliação para reconhecer esse mecanismo. Estas comunicações são sempre propostas para mudança, para agitação, para novidades, que muitas das vezes saem completamente da coerência do trabalho. Terceira, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então a doutrina nos convida sempre o uso da razão, da investigação, da pesquisa, da sensibilidade para reconhecer se a comunicação realmente tem uma consequência moral favorável. Quarta, confiança do médium nos elogios
porque ele dispensa os espíritos que por ele se comunicam. Então isso é muito perigoso. Nenhum de nós, médiuns necessitados de luz, comprometidos com a justiça divina, estamos na condição de merecedores para receber elogios. Nós temos que cumprir com o nosso dever, sabendo que este compromisso estabelece o concurso da nossa reabilitação e recuperação da nossa saúde espiritual. Não somos melhores do que ninguém e não estamos fazendo nada de especial para recebermos condecorações, honras e glórias. Portanto, os elogios devem ser totalmente dispensados. Quinta, disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, o médium começa a rejeitar certas convivências, não aceita visitas, evita pessoas na própria casa espírita para não conversar, porque sabe que pode receber um alerta de que está fascinado. Sexta, tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Então, por estabelecer o concurso da comunicabilidade, muitas das vezes os espíritos se mistificam, se passam por outros, que o médium não se apercebe, mas que a equipe percebe, e no momento da avaliação, alerta o médium que ele está dando a comunicação de um espírito que está trazendo propostas indecorosas, enganosas. E aí o médium fica melindrado e acha que não deveria ter sido admoestado. E isso é uma característica da obsessão. Então, não é para o mal do médium, não é o responsável único, mas deve ser alertado e o médium deve receber esse alerta com muita gratidão, porque pode se libertar do processo. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. O tempo todo em casa acorda o médium para escrever, onde quer que ele se encontre, a vontade de escrever. Mecanismo obsessivo. Oitavo, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou a falar a seu malgrado. Então, fazer algo que nós sabemos que não está de acordo com o que deveria ser feito. Um constrangimento. E, por último, nono, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Então, situações que vão ocorrer geralmente de efeitos físicos, problemas generalizados de irritação, de discussões, de brigas em casa, de condições que estabelecem enfermidades, às vezes, repercutindo no corpo, tudo isso por conta desses processos obsessivos. Vamos dar continuidade aos estudos do processo obsessivo já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao estudo sobre o processo obsessivo. Você que acompanha conosco, meu caro ouvinte, aqui na Rádio Rio de Janeiro já sabe. Estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. E no item 243 do Livro dos Médiuns, nós avaliamos, estudamos e relatamos aqui as 9 apresentações das características recomendadas para observação de Allan Kardec. Essas características
podem ser resumidas nas seguintes: persistência de um espírito em se comunicar, ilusão do médium em relação à qualidade da comunicação que recebe, crença na infalibilidade dos espíritos que por eles se comunicam, disposição de se afastar das pessoas que possam dar bons conselhos, reação negativa à crítica das comunicações que recebe, necessidade constante de psicografar ou exercer outro tipo de mediunidade em locais e horários inadequados, constrangimento que impulsione o médium a falar contra a vontade, ruídos e perturbações ao redor do médium. Como apresentamos, estabelecendo a reflexão de cada um deles. Então, se qualquer uma dessas características apresentarem-se no concerto das atividades exercidas no momento e durante o nosso estado de trabalho, de vigília, onde quer que estejamos, e principalmente na reunião mediúnica, podemos considerar grave indício do processo obsessivo. Como vimos, o processo obsessivo é ocorrência complexa. Inicia-se sutilmente. É exatamente assim, meu caro ouvinte. Tudo começa com o pensamento. Tudo começa com uma pequena sugestão. E se nós não tivermos o argumento seguro da qualidade estabelecida pelo concurso da reflexão do estudo, principalmente das obras básicas do Espiritismo, nós vamos acreditar nesse pensamento como verdadeiro. E vamos nutri-lo, vamos dar asa, expansão, e ele se multiplica, se corporifica, e daí a pouco está instalado o processo da comunicabilidade enferma da obsessão. O obsessor é dissimulado. Sua presença nem sempre é percebida. E quando se dispõe a observar a futura vítima, passa a emitir pensamentos em direção do encarnado envolvendo. Então, a obsessão não repercute inicialmente, nem obrigatoriamente, em nenhuma característica de exacerbação física, nenhuma característica física, mas de pensamento, de concepção, de ideias. Se o encarnado recebe a mensagem do obsessor, sem identificar-lhe a origem, acredita que emana de sua própria mente. E ainda com esse agravante, inicia-se o pensamento equivocado, sugestivo, indecoroso, incoerente, incompatível com o bem, e nós achamos que estamos pensando conosco mesmo, mas na verdade estamos recebendo uma influência grave. É por isso que todo aquele que recebe um pensamento que não lhe pertence e exercemos as ações sem cogitarmos da sua origem, já estamos envolvidos nesse mecanismo, sendo dirigidos, sendo influenciados, sendo manipulados, a não ser que estabeleçamos o concurso do rumo da nossa própria vida, com o intento de realizarmos a própria obra do nosso destino, fazendo as nossas escolhas. Para isso é necessário o hábito da prece, o hábito da leitura do Evangelho, das reflexões, o culto do Evangelho no lar, a ocupação com o bem, o estudo constante e a proposta desse ideal de amor, independente do que as pessoas façam, do movimento espírita, ou do que pensem, ou do que julguem ser da sua personalidade, o que é verdadeiro, o que deve ser modificado ou não. Porque todo o ideal do amor do Cristo está acima de todas essas conjecturas passageiras das pessoas. Meu caro ouvinte, o ideal espírita cristão não pode ser estabelecido por referência com as pessoas. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos necessitados de luz. Então nós ficamos nos justificando pelos erros dos outros para não assumirmos os compromissos.
o modo de não permitir o avanço do processo obsessivo é mudar o foco da atenção e a natureza das emissões mentais. Então nós temos esse poder de dar direcionamento da nossa vida verdadeira, que é a vida mental, para interesses saudáveis. Sem isso, o processo agrava-se e, com a perda do senso crítico, causando um comportamento estereotipado, ou seja, diferenciado da saúde, do equilíbrio. Complica-se com a acentuada perda fluídica do obsidiado. Isso acontece muito, uma perda da vitalidade, do ânimo para viver, da vontade de servir, de se ocupar com as condições da alegria da vida, tendo seu clímax na aniquilação da vontade, com pensamentos delirantes e abalos na saúde psíquica e física, quando não e costumeiramente ocorre, influenciando também na qualidade do nosso sono. Por tudo isso, deve-se despender todo esforço na prevenção da obsessão. É sempre melhor prevenir do que remediar, afirma a sabedoria popular. Pensar e fazer o bem, lutando contra os maus pensamentos, são, hoje e sempre, medidas de equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Então é assim, meu caro ouvinte, temos que trabalhar constantemente pelo equilíbrio emocional, pelo equilíbrio físico, dando a assistência necessária aos nossos mecanismos naturais da matéria do corpo físico e, principalmente, construção do reino de Deus dentro dos nossos corações, que são os valores espirituais dessa libertação com Jesus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Paz e Renovação, por autores diversos, o capítulo 44, sob o título Anti-obsessão. Prejudicial qualquer atitude tendente a acirrar a intemperança ou o ódio de nossos adversários. Forçoso transformá-los para o bem, a preço de humildade e de amor. Não vale caminhar sob o lenho da mágoa. Aconselhável dissolver o peso morto de quaisquer golpes na fonte do esquecimento. Inútil gritar contra as próprias dívidas. Imperioso examiná-las com serenidade, para configurar com elas a maneira mais segura de pagamento. Ruinosa qualquer irritação à frente do obstáculo. Razoável estudá-lo para devida superação. Absolutamente negativa a decisão de agitar as próprias cadeias. Justo analisar os motivos da prisão, a fim de saná-los. Amigos, convençamo-nos de que aversões, animosidades, conflitos acalentados e ressentimentos, sejam quais forem, são pontos de contato para tomadas de obsessão, e toda obsessão é entretecida de trevas. Não adianta, dessa forma, esbravejar contra as sombras. Para arredá-las, é preciso acender uma luz. Assinou Albino Teixeira para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à responsabilidade de reconhecer a nossa relação pessoal com cada uma das pessoas que estabelecem contato conosco, seja nessa encarnação ou encarnação anterior. Se o nosso mentor espiritual permitiu a aproximação daqueles com os quais temos a necessidade
de reconciliação, é porque há necessidade aí de desenvolvermos em nós a piedade, a luz, a humildade, uma oportunidade de reconsiderar interesses e estabelecer a libertação do mal, pedindo perdão, sim, pedindo desculpas, pedindo a oportunidade de reconhecer na nova personalidade que nos encontramos a pessoa que deseja sua transformação moral, desde que estejamos realmente nos esforçando para nos ocupar com o bem, estabelecendo o concurso da oração, alimentando-nos com as verdades do bem do Evangelho de Jesus em nossas vidas, para que aquele que se considera o nosso inimigo possa caminhar conosco como irmãos, construindo um novo destino. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.